Josué, capítulo de número 14, versículo 6 em diante, diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos eu era quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar aquela terra. E ele então trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseverastes integralmente em seguir o Senhor, o meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida e me disse: 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel pelo deserto, e agora eis que já hoje sou um homem de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a minha força? É também a de hoje, para a guerra, para sair, para entrar e vencer o inimigo. Agora, pois, dar-me este monte de que o Senhor falou a Moisés naquele dia, e que você ouviu, que ali havia Anaquins, que ali havia os filhos dos gigantes, e que ali havia grandes e fortes cidades. Porventura, se o Senhor for comigo, eu os expulsarei daquele lugar, disse Calebe. Amém? Diga graças a Deus. Pega na sua mão a sua Bíblia, levante sua Bíblia e repita comigo assim: esta é a minha Bíblia, esta é a palavra do meu Deus. Esta palavra é pura, verdadeira, esta palavra é atual, esta palavra é inabalável, esta palavra é irreparável, esta palavra é perfeita e poderosa. Repita comigo assim: esta palavra me faz mais forte que os meus adversários. Esta palavra me faz mais sábio que os meus problemas. Esta palavra me faz mais próspero que as minhas necessidades, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Diga graças a Deus. Fale com o irmão da direita. Fala com o irmão da direita. Procure o irmão da direita. Da direita, irmãos. Tem gente procurando da esquerda. Da direita. Procura da direita e fala com ele assim: atravesse o vale e conquiste o seu monte. Agora olhe para o irmão da esquerda. Fala com ele assim: da esquerda agora, irmãos, da esquerda. Levante sua espada e derrote o gigante. Agora fala com quem está atrás de você. A irmã Marina está procurando lá, né? Quem está atrás dela, olha para frente e fala com o irmão Denilson mesmo. Du, fala com o Washington aí na sua frente, cutuca ele aí. Fala com eles assim, queridos: avance para a terra que Deus te prometeu. Então levante sua mão e repita comigo: eu preciso atravessar o vale e conquistar o meu monte. Eu preciso levantar a minha espada e derrotar o gigante. Eu preciso avançar para a terra que Deus me prometeu, no nome de Jesus. Irmãos, eu quero falar aqui hoje a respeito de você subir montanha, a montanha mais alta. Amém? A montanha mais alta. Os lugares montanhosos é o lugar que aquele velhinho está pedindo a Josué naquele dia. Os lugares de difícil acesso, lugar de fortaleza, o lugar de dificuldade, de confronto, é o lugar que ele está pedindo, reivindicando, por causa de uma coisa. O versículo 6 que você leu comigo aí, Calebe começa dizendo: eu tenho uma promessa. Naquele dia você estava comigo, e Deus prometeu através de Moisés que me daria esta terra. E aqui, queridos, eu quero te dizer uma coisa: nós estamos inseridos nesta campanha
quebrando a maldição, né, do meio, de não concluir, de não terminar aquilo que nós começamos em nossas vidas. E aqui eu quero te dizer algo, queridos, para o seu coração. Por mais que venhamos pensar a seguinte maneira, o seguinte pensamento, aquilo que eu começo na minha vida, eu posso começar com boa vontade. Irmãos, boa vontade não te faz chegar a lugar algum. Boa vontade não te faz chegar a lugar algum. No cemitério está cheio de pessoas com boa vontade, que tiveram boa vontade e não deram continuidade. Quando você vai olhar a vida das pessoas à sua volta, pessoas começam as coisas, começam bem e não concluem. Pessoas começam mal e terminam pior do que começaram. Mas se você quer quebrar esta maldição na sua vida a partir de hoje, entenda uma coisa: você precisa aprender a começar pela promessa. Se você tem promessa, comece pela promessa. Não é a boa vontade. Sabe por quê, irmãos? A vontade leva eu e a você, né, caminharmos por um caminho enganoso, porque o coração é enganoso. Não comece nada pela necessidade. Eu tenho necessidade disso. A necessidade te faz caminhar por um caminho de ansiedade que vai guiar os seus passos e tua direção. Então não comece nada pela vontade, não comece nada pela necessidade, comece pelas promessas. Foi a forma que Caleb achou para chegar e reivindicar sobre sua vida aquela promessa em sua vida. Levante sua mão e repita comigo assim: eu preciso começar pela promessa. Irmãos, nós vamos começar aqui pela promessa. E aí eu te pergunto, qual é a promessa que Deus fez a você? Qual é a promessa que Deus tem feito a você? Qual é a promessa que Deus tem feito à tua família? Qual é a promessa que Deus tem feito a esta igreja nesses últimos dias? Qual é a promessa que Deus tem feito a cada um de nós? Ele olha para Josué e fala assim: Josué, você sabe, cara, você sabe o que o Senhor falou. Você estava lá comigo naquele dia, você estava lá comigo no dia daquela pregação, você estava lá comigo no momento daquela oração. Caleb, irmãos, ele começa pela promessa. Então eu e você precisamos começar pela promessa, porque a promessa nos guia, a promessa nos aponta um caminho, a promessa nos aponta uma direção. O ambiente de promessa é um ambiente seguro, porque as promessas saem da boca do próprio Deus. E sabe qual que é o meu e o seu problema, irmãos? Nós começamos as coisas e paramos no meio do caminho, porque começamos apresentando para Deus o nosso desejo, apresentando para Deus as nossas necessidades. E a nossa oração é a seguinte: Deus, o Senhor sabe o que eu desejo, o Senhor sabe o que o meu coração quer. Deus, o Senhor sabe qual é a minha necessidade, o Senhor sabe por que eu estou te buscando. E aí eu quero te dizer uma coisa, pasme, mas eu quero te dizer uma verdade neste dia: Deus não tem compromisso com o teu desejo, Deus não tem compromisso com a sua necessidade. Deus tem compromisso com a promessa dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus tem compromisso com aquilo que ele prometeu. E ele diz em Jeremias capítulo 1 versículo 12: eu velo sobre a minha palavra para se fazer cumprir a promessa de Deus, queridos. Aquilo que ele prometeu é com o que ele tem compromisso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então comece pela promessa. Levante sua mão e repita isso comigo: eu preciso começar pela promessa. Levante sua mão e diga comigo assim: Deus não tem compromisso com a minha vontade, Deus não tem compromisso com a minha necessidade, Deus tem compromisso com a promessa que Ele fez à minha vida. Deus tem compromisso com a promessa que Ele fez para a minha vida. Deus cumpre cada uma das suas promessas. Em Números capítulo 23, versículo 19, Deus diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Irmãos, em Deus não há sombra de variação. O que Ele falou, Ele vai cumprir, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19 e 20, Deus ele diz que Jesus, o sacrifício perfeito, Nádia, por mim e por você, nele há o sim e o amém. Nele, em Jesus, Ele é o sim e o amém, queridos, para cada promessa que eu e você invocamos.
Ele é o sim e o amém para as nossas orações. Cada vez que você abre a Bíblia, cada vez que você declara a promessa de Deus, Deus ele tem para mim e para você o sim e o amém. Cada vez que você se move em oração, Deus tem para mim e para você o sim e o amém. Quando você, querido, suas orações chegam diante do trono de Deus, vislumbra isso aqui comigo. Quando suas orações chegam diante do trono de Deus, e Deus ouve suas orações, e você ora segundo aquilo que Ele prometeu, Deus ele olha à sua destra, e Ele vê o cordeiro, o sacrifício pascual, dizendo sim e amém para aquilo que Ele prometeu. Eu não sei se você está entendendo, compreendendo o que eu quero te dizer nesta noite, queridos, mas entenda, toda vez que você lê a Bíblia, toda vez que você diz eu creio nessa promessa, você tem o sim e o amém. Toda vez, querido, que segundo aquilo que a Bíblia diz em Colossenses, que o nosso Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, ali há o sim e o amém. Quando você abre a palavra de Deus no livro de Isaías, e Isaías diz, nele não havia formosura, nele não havia perfeição, mas ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ali, queridos, eu e você temos o sim e o amém do Senhor. Todas as vezes, queridos, entenda isso hoje, Deus está dizendo, eu sou o sim e o amém, para confirmar a promessa que eu disse a você. Jesus ele diz assim, eu sou o sim e o amém para cada promessa liberada sobre sua vida. Não é porque você é bom, não é porque você tem necessidade de alguma coisa, não é porque você tanto almeja e deseja algo, mas Ele disse, queridos, e o que Ele disse, o que Ele prometeu irá prevalecer na minha vida e na sua vida. Então levante sua mão e repita comigo assim, eu preciso começar pelas promessas. Irmãos, no livro de Josué, no capítulo 21, versículo 45, Josué próximo de concluir o seu livro, já prestes a falecer, no capítulo 21, versículo 45, ele diz assim, ele diz assim, palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, Ele cumpriu. Nenhuma falhou, todas. Tudo aquilo que Deus falou, Ele cumpriu, 100%. O que é a promessa de Deus para mim e para você, queridos? A promessa de Deus é uma palavra direta do trono. O que é a promessa de Deus para mim e para você? A promessa de Deus é um decreto superior de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E por que, queridos, que em uma promessa que Deus liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida, podemos nos assegurar nela? Porque a palavra de Deus, a promessa de Deus, não está sujeito a conjunturas, a mudanças, a variações. O que eu falo, o que você fala, isso está sujeito a mudança, isso está sujeito a mudar. Por exemplo, eu posso muito bem sair daqui agora, falar assim, Nivaldo, vamos ali fazer um lanche, você paga. Viu, irmãos? Nivaldo vai pagar. E aí, irmãos, eu vou com o Nivaldo ali fazer um lanche, onde nós planejamos ir, porém, quando chegamos lá, está fechado. Eu perdi a oportunidade do Nivaldo pagar um lanche para mim. Mas, irmãos, entenda, a minha palavra, a sua palavra, o que você promete como homem, como mulher, está sujeito a mudança, está sujeito a conjunturas. Por exemplo, irmãos, eu saí daqui na quinta-feira, e falei com minha família, nós vamos retornar quinta-feira, porém não aconteceu, porque a minha palavra está sujeita a conjunturas, mas a promessa de Deus não. O que Ele prometeu a eu e a você não está sujeito, não está preso a condições. Então, queridos, quando eu e você fazemos promessa, pode haver alguma mudança no meio do caminho, porém quando Deus faz, não. Quando Deus faz a promessa, irmãos, essa promessa sai do trono,
ela vem direto do trono. A promessa de Deus é um decreto superior, e essa promessa não está sujeita a nenhuma conjuntura. Não interessa se o governo mudou, não interessa se é o governo A, se é o governo B, não interessa se a economia está ruim, não interessa se choveu ou não choveu, não interessa, né, se a safra não teve boa. O que ele prometeu, Deus diz assim: se eu prometi eu vou cumprir, se eu prometi eu vou cumprir, se eu prometi eu vou fazer, porque ele vai cumprir a promessa dele na minha vida e na sua vida. A promessa de Deus, irmãos, é 100% confirmada, 100% confirmada. Você quer ver aqui a confirmação daquilo que é a promessa de Deus, que é a palavra de Deus? Quando o salmista no Salmo 119, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E aí você pode dizer assim: mas Jacques, eu consigo sair de um ambiente para o outro, né, e ali dentro da minha casa, com os olhos fechados, quando acaba a luz da CEMIG, quando tem um problema na rede elétrica na rua, eu consigo resolver ali. Mas eu quero te convidar a ir para um ambiente diferente, vedado ou cego. Eu quero ver você se virar ali. Você não vai conseguir. Por isso Deus está dizendo, irmãos, que lâmpada para o meu pé, para o seu pé, para a nossa direção é a palavra dele. A lâmpada que nunca se apagará. Comece pela promessa. Queridos, a promessa de Deus é 100% eficaz. Ele disse no versículo 45 do capítulo 21, nenhuma das promessas que Deus fez a Israel falhou, todas ele cumpriu. Levante sua mão e repita comigo assim: eu preciso começar pela promessa. Segundo aqui, irmãos, fala comigo assim: eu preciso me ajustar a minha postura de acordo com a promessa. Irmãos, tem promessa, ajuste sua postura. Tem gente que a gente bate o olho, a gente já vê que a pessoa é poderosa, a gente já vê que a pessoa é rica, irmã Renata, a gente já vê, só de olhar a coluna da pessoa, o pescoço da pessoa, você já olha e fala assim: aquele ali é diferente. Mas tem gente que tem promessa e fica cabisbaixo. Tem gente que tem promessa e a postura é a postura de um derrotado. Irmãos, ajuste a sua postura de acordo com a promessa. E aí eu vou na Bíblia. A Bíblia diz no versículo 7 do capítulo 1 do livro de 1 Samuel que Ana vivia irritada. Ana vivia com fome. Ana vivia doente. Por causa de uma esterilidade que Deus havia cerrado sua madre. E aí, irmãos, a Bíblia diz que ela está lá diante do altar lá, balbuciando sua oração, já sem força. E o profeta Eli, o sacerdote Eli, ele olha e ele vê aquela mulher, e ele chama ela de bêbada, fala que ela estava bêbada. Eu não preciso aqui imitar um bêbado para que você possa compreender, né, irmãos? Eu não preciso fazer isso. Todos nós entendemos e sabemos o que é isso. Porém, irmãos, aquela mulher, ela olha para ele e ela fala com ele o que ela estava fazendo. Ela estava ali derramando o seu coração, buscando algo diante de Deus. A Bíblia diz que então é liberado sobre ela uma promessa. Ele olha para ela e fala com ela assim: pode ir embora. E segundo aquilo que é a sua petição, a sua súplica, Deus vai fazer. Deus vai fazer. E aí, irmãos, a mulher se alegrou. A Bíblia diz, irmãos, que por causa da promessa, versículo 18, a Bíblia diz assim: ache tua serva graça diante dos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, comeu, seu semblante já não era mais triste, o rosto, o coração de Ana se alegra. Ela come, porque sobre ela havia o que agora? Uma promessa. O que ela fez? Ela ajustou a posição dela. Eu agora vou lá na minha casa, meu marido vai deitar comigo. Chegou lá sorrindo, é o que a Bíblia diz, versículo 19, que naquela mesma noite Eucana deitou com ela e Deus se lembrou dela. Postura. Irmãos, ajuste sua postura de acordo com a promessa de Deus sobre sua vida. Sabe qual que era a diferença que as pessoas, que Deus viu, na verdade, em Caleb? Que nele havia, Leandro, um espírito
diferente. É o que a Bíblia diz. Ele tinha uma postura diferente. A sua postura deve ser coerente com a promessa de Deus sobre sua vida. Ajuste sua postura hoje. Tenha uma atitude diferente hoje, uma atitude no Espírito. E como que eu e você ajustamos a nossa postura, irmãos? Vendo além daquilo que os nossos olhos estão vendo. Vendo além das nossas limitações. Ele viu além das muralhas. Ele viu além dos gigantes. Ele viu, queridos, ele ajustou ali a sua postura, vendo além. Ele viu que ele iria entrar naquela terra e ele iria viver as promessas de Deus sobre a vida dele. Ajuste sua postura, confessando a graça de Deus. Olha o que ele falou: se o Senhor se agradar de mim e me dar aquela terra, eu vou possuir, eu vou expulsar dali os meus inimigos. Comece hoje a ajustar a sua postura como um agraciado, como um favorecido. E isso é mais ou menos assim, irmãos. Deus trata comigo e com você da seguinte forma: como um queridinho dele. Tem gente que não gosta, tem gente que não entende. Tem gente que prefere que os outros olhem para você e falem assim: você é um pecador desgraçado, miserável. Irmãos, olha para mim. Talvez você não compreendeu ainda a dimensão do amor de Deus para contigo. Deus olha para mim e para você como um queridinho dele. Deus olha para mim e para você como um amado dele. Deus olha para mim e para você como alguém favorecido, como um herdeiro, como um querido, como um precioso. Deus olha para mim e para você como um filho que recebeu uma capa colorida. Ele olha para mim e para você dessa forma. É assim que ele cuida de mim, de você. Irmãos, é assim. É assim. Não temos força, mas temos a graça de Deus. Levante sua mão e repita comigo: não tenho força, mas eu tenho a graça de Deus. Irmãos, Deus quer renovar a sua atitude. Comece pela promessa e avance mudando a sua postura. Irmãos, aquele homem ele começa a projetar, né? O projetor é isso aqui que está aqui em cima aqui, ó, que projetava naquela tela ali. Irmãos, ele começa a projetar, e ele começa, quando a palavra de Deus é liberada sobre a vida dele, com seus 40 anos, ele começa a projetar: eu estou me vendo naquela terra, eu vou comer do leite, eu vou comer do mel, eu vou comer da melhor carne, já me vejo ali naquela terra, com os meus filhos, com os meus netos, porque Moisés disse que Deus falou com ele, que daria para toda a minha geração, que daria para todos os meus filhos e filhas, que ali naquele lugar eu vou conquistar, ali naquele lugar eu vou vencer. Irmãos, ele começa a projetar, através da fé dele, o lugar que Deus havia o prometido. Ele começa a projetar olhando e dizendo: as muralhas estão caindo, o gigante está tombando, os frutos daquela terra eu vou comer, ali junto com meus filhos e netos, nós iremos correr pelos campos. Ele projetou, ele viu Deus cumprindo aquilo na vida dele. Ajuste, querido, sua postura de acordo com a promessa. Sua postura, irmãos, não deve ser de acordo com a sua realidade, mas a sua postura deve ser de acordo com a promessa que Deus fez a você, porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. No nome do Senhor Jesus, queridos, levante sua mão e repita comigo assim: eu vou subir a montanha mais alta. Não é por força, mas é pela graça e pelo favor que Deus está operando em minha vida. Eu vou romper de uma maneira sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Fala com o seu irmão assim: 1, comece pela promessa. 2, ajuste sua postura. E 3 e último aqui, para que possamos orar, irmãos, porque tem um negócio chamado relógio. Eu não posso passar do horário. Pise na terra da sua promessa. Pise na terra da sua promessa. Pise na terra da sua promessa. Comece, queridos, a viver o ambiente da sua promessa. As pessoas vão dizer que você não tem condição de estar ali. As pessoas vão dizer que você não deveria estar ali. Diga para ela, diga para ele: não, eu não tenho mesmo, mas eu vou andando aqui mesmo, eu vou ficar aqui mesmo, eu vou vivenciando aquilo que Deus já me prometeu. Mude o ambiente à sua volta, mude as expectativas à sua volta, a qual você vem vivendo.
Desafie, querido, eu te desafio hoje a andar no ambiente da sua promessa. O deserto está passando, mas, queridos, entenda uma coisa: acostume-se com uma nova geografia na sua vida. Canaã está por vir, no nome de Jesus. Está na hora de subir montanha, está na hora de subir montanhas mais altas, irmãos, no nome de Jesus. No capítulo 14, versículo 10 e 11 em diante, ele diz assim: pois bem, o Senhor me manteve vivo, como me prometeu. Foi há 45 anos. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos. O tempo passou, mas a promessa permaneceu. E ele disse assim: Deus falou isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Eu quero abrir parênteses aqui novamente. Nem o deserto e nem o tempo anulam promessa. Nem o deserto e nem o tempo anulam promessa. Por isso, querido, entenda. Ele disse assim: eu estou aqui hoje com a idade de 85 anos, mas eu continuo acreditando. Diga para o seu irmão aí: o tempo está passando, o deserto é duro, mas a promessa permanece. Fala com ele assim: não podem matar e nem tirar a sua promessa. Fala com ele assim, acotovela ele, fala assim: o deserto está passando, aguenta. O tempo está passando, aguenta, porque a promessa está viva. Versículo 11, ele diz assim: eu estou tão forte. Olha o que aquele homem de 85 anos disse: eu estou tão forte. Esses dias eu fui na casa do pastor José das Mercês, 92 anos, andando para lá, para cá, conversando, rindo. 92 anos. E já falando comigo: pastor, porque eu vou lá pedir ao pastor Marco Aurélio isso para me ajudar, nisso aqui, porque eu mesmo vou rebocar aqui, eu mesmo vou montar um andaime aqui, vou fazer isso, aquilo, outro. 92 anos, cheio de planos. E aí, irmãos, ele diz assim: olha, eu ainda estou forte, eu ainda estou tão forte. Aqui eu quero abrir parênteses. Ele está dizendo assim: olha, a promessa, se tem uma promessa, a promessa faz com que eu e você venhamos perseverar. Se tem uma promessa, a promessa te sustenta. Se tem uma promessa, a promessa te renova. Ele diz assim: eu estou tão forte como nos dias que Moisés me enviou. Tenho agora o mesmo vigor para ir para a guerra, como eu ia naquela época. Levante sua mão e repita comigo assim: sustento, força e vigor. Fala comigo assim: sustento, força e vigor. Irmãos, o que Caleb tinha era um espírito diferente. E Deus foi dando isso a ele: força, sustento e vigor. Não é, irmãos, aqui uma conquista física, não é força física, mas é uma conquista movida, é uma força movida no poder do Espírito. É nesse poder do Espírito que a igreja precisa ser batizada hoje. É no poder, é na força, é no vigor do Espírito que temos falado para você nestes dias, para que você não pare no meio do caminho, para que você não desista diante da dificuldade, para que você enfrente os problemas, marche, consiga terminar aquilo que você começou. Irmãos, a igreja de hoje precisa ser batizada nesse poder do Espírito, nesse vigor, nesse sustento, nessa força. O poder do Espírito, irmão, somente o poder do Espírito, somente a força que vem de Deus tem o poder para renovar a visão. Somente a força que vem de Deus tem o poder de renovar o vigor físico. Somente a força que vem de Deus tem o poder de ludibriar e vencer a medicina, vencer o câncer. Só a força que vem do Espírito pode fazer isso. Só a força que vem do Espírito poderia dar àquele homem, agora com 85 anos de idade, após 45 anos, força para guerrear. O poder do Espírito, irmãos, tem o poder de confundir as análises e as medicinas.
O poder do Espírito, irmãos, dá poder a eu e a você para guerrearmos. Após 45 anos, ele não se cansou. Após 45 anos ele não se esgotou. Após 45 anos ele ainda estava ali de pé, dizendo: eu quero ir lá, eu quero enfrentar os gigantes. Se Deus for comigo, eu vou vencê-los, eu vou abatê-los, eu vou derrubá-los, mas eu vou viver segundo aquilo que Ele me prometeu. Somente a promessa, somente a força que vem do Espírito tem o poder de fazer isso. Por isso Zacarias no capítulo 4 ele diz, irmãos: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Sabe por quê, irmãos? Tudo que é pela força humana cansa. Tudo que é pela força humana desgasta. Tudo que é pela força humana é sustentado. Mas aquilo que é pela obra do Espírito de Deus, que vem pela força do Espírito de Deus, é inabalável, flui naturalmente. Deus faz acontecer pelo Espírito de Deus. Ele faz com que as coisas venham a acontecer. Pelo Espírito de Deus ele diz assim: eu dou força ao cansaço, eu aumento a força daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, os mancebos caem, mas aqueles que esperam, que se renovam na minha promessa, subirão como asa, com águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Força, sustento e vigor que vem do poder do Espírito sobre a minha vida e sobre a sua. Deus dá esse sustento a eu e a você. Deus traz, queridos, esse poder sobre a situação. Versículo 12 aqui, para que possamos encerrar. Ele diz assim: agora pois dai-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Me prometeu naquele dia porque tu ouvistes. O que ele está dizendo que Josué ouviu? E aí ele esclarece: naqueles dias você ouviu ele dizendo que ali havia gigantes, ali havia fortalezas que foram construídas pelos gigantes. Levante sua mão e diga comigo assim: montanhas, gigantes, fortalezas. Irmãos, olha para onde aquele velhinho está querendo ser enviado. Seja honesto com você mesmo hoje. Qual é o tipo de montanha que você precisa vencer? Qual é o topo que você precisa chegar? Qual é o tipo de gigante que você precisa vencer? Quais são as fortalezas que você precisa vencer, irmãos? Quais são os gigantes que têm tentado te impedir? Quais são as montanhas que você olha e fala assim: é muito alta, é muito íngreme, tem muita pedra rochosa, eu vou me machucar. O que te impede de subir? O que te impede de subir, irmãos? Ele diz: olha, dai-me a região montanhosa. E aí ele conclui dizendo: porventura, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele me prometeu. Fica de pé no seu lugar. No nome de Jesus. É uma questão, irmãos, da presença de Deus quando Ele diz aqui: se o Senhor for comigo, se a presença dEle for comigo, não tem montanha alta. Se o Senhor estiver comigo, não tem gigante forte. Se o Senhor for comigo, não tem fortalezas intransponíveis. Se o Senhor estiver comigo, a muralha vai cair. Se o Senhor estiver comigo, o gigante vai ao chão. Se o Senhor estiver comigo, as montanhas se abalarão. Se o Senhor estiver comigo, eu subo. Se o Senhor estiver comigo, eu verei a promessa dEle se cumprir em minha vida. Comece agora a falar com Ele neste momento. Comece agora a pedir a
a Ele: Deus, o Senhor vai cumprir a sua promessa, porque hoje eu estou me posicionando diante desta promessa. A minha postura é a postura de um vencedor, é a postura de um conquistador, é a postura de alguém que crê, é a postura de alguém que acredita, é a postura de alguém que confia. A minha postura é de alguém que não vai parar mais no meio do caminho. A minha postura é de alguém que vai prosseguir, é de alguém que vai avançar, é de alguém que vai subir montanha, porque o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, porque o Senhor é comigo. Eu piso na terra da minha promessa, na terra da minha promessa. Não é a necessidade, não é a condição, mas é porque o Senhor é comigo. Meu Deus, eu irei conquistar, eu irei viver esta promessa em minha vida, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, levante suas mãos, levante o seu rosto e aplauda bem forte o nome do Senhor. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga eu creio, diga eu vou subir a montanha mais alta, eu vou viver as minhas promessas, as promessas que Deus fez, Ele cumprirá em minha vida.